Boa noite, então, para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de estudo aqui pelo MEC Paulo de Tarso. Que Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, a todos nos abençoe, nos envolva e que tenhamos uma noite muito proveitosa de reflexões, que o nosso coração se preenche de esperança, de alegria, sob a luz da palavra solar de Jesus. Nós estamos atualmente analisando uma passagem de Paulo na sua carta aos Efésios. Já há algumas semanas nós temos analisado essa passagem que denominamos o combate do Espírito, também chamada, a depender da tradução de que nos sirvamos, de armadura de Deus, né? Mas aí seria um trecho um pouco maior aqui. Nós fizemos um recorte do versículo de número 10, desse capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, até o versículo de número 17. Na semana passada, nós analisamos o versículo 14. Vamos relê-lo para a gente recordar, reconectar aí a passagem. E hoje avançamos, então, para o versículo 15. Também vamos lê-lo para a gente poder preparar o nosso estudo. Então, aqui, João Ferreira de Almeida, Corrigida Fiel, versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. E o versículo de hoje. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Esse é o nosso tema de hoje. Não sei se o Ayrton está aí com do Jerusalém. Lê o versículo 15 para a gente, meu amigo. E calçai os pés com o zelo para propagar o evangelho da paz. E calçai os pés com o zelo. Interessante, né? Isso aí modificou um pouquinho. Porque parece que aí o evangelho é uma consequência. Então, aqui eu tive a impressão que o evangelho era o que a gente devia calçar. Preparar ali o zelo primeiro para depois o evangelho. A gente vai comentar a respeito dessas expressões, né? Antes vamos recapitular aqui o versículo anterior. O pessoal está mencionando aqui que eu, Tiago, gostaria de entrar, mas não está aparecendo aqui o convite para nós. Então vamos seguir aqui para a gente poder avançar. O que nós comentamos na semana passada? Em síntese, os pontos principais, como é que a gente decodificou essa questão dos ventres e dos lombos, aqui melhor dizendo, né? Do cinto da verdade, da couraça da justiça. Em breves palavras, quem gostaria de trazer aí para nós? Eu lembro daquela parte que a gente tem que fivelar muito firme a verdade ali, para a gente não acabar tropeçando nela mesma, né? Para a gente estar com a armadura muito bem estruturada, né? Com essa segurança realmente da integridade, né? Se a gente pudesse resumir o que nós comentamos sobre a questão dos lombos, a gente resumiria assim, eu acho que foi pelo menos o enfoque que a gente gostaria que a gente queria ter passado, né? Os lombos representam a parte criativa, reprodutiva do ser, tanto no sentido mais material, que a gente comentou lá de Abraão, enfim, a gente voltou lá em alguns versículos da Epístola aos Hebreus, mas aqui, claro, numa conotação mais espiritual, então, representa as forças criadoras do ser, tudo que eu vou criar, tudo que eu vou gerar. E aí, ao passar o cinto da verdade em torno disso, se a gente pudesse, então, resumir, tudo que você for criar, o faça vinculado à verdade. O faça amarrado à verdade. Porque tanto é a verdade, o cinto lá, que amarrava a túnica para não atrapalhar o trabalho, como eram os trabalhadores daquela época, né? Tinha aquelas vestimentas mais longas e tal. Vou trabalhar, passo o cinto, estou mais livre, estou mais apto para o trabalho. Então, a verdade, ela tanto torna mais efetivo o trabalho, ela tanto é um elemento libertador que nos propicia mais liberdade de ação, porque também mais tranquilos perante a consciência, como também ela é a única garantia de que algo que fazemos é de fato duradouro, terá de fato valor. Tudo que é produzido fora da verdade, o que significa para nós fora da lei divina, está fadado a perecer. Não é perene, não é duradouro, não é real.
pode gerar alguma satisfação imediatista, algum gozo, alguma satisfação transitória, mas não proporciona à alma preenchimento, plenitude, sensação real de contentamento. Então, em síntese, cingir o cinto da verdade em torno dos lombos significa vincular toda a nossa capacidade criadora à verdade, à lei divina. Não se constrói nada de fato que não esteja conectado com a verdade. Fora disso, é construir para ver tudo ruir, para ver o desencanto nos visitar logo mais adiante, a desilusão, para termos que reconstruir, refazer tudo mais uma vez. Esse seria o quesito do cinto e da verdade. O que mais? Além dessa integridade, né, que o Raoni mencionou aqui, que a gente comentou também. O cinto, ele amarra, então ele dá uma sustentação para todas as partes. Couraça, acho que falou principalmente da proteção do sentimento com firmeza e flexibilidade. Sim. Entendo. Uma justa medida, né? Então, acho que esse foi o ponto também principal que nós tratamos em torno da couraça da justiça. Não dá para caminhar de peito aberto, vida fora. Também não dá para enrijecer a tal ponto o peito, de modo a esmagar ou a comprometer completamente os nossos movimentos. Então, essa simbologia, essa metáfora material aplica-se ao plano do sentimento. Não dá para caminhar a vida fora sem um compromisso com uma certa firmeza educativa, com uma certa firmeza junto à verdade, né? Uma reverência, um respeito à verdade. Não dá para ser condescendente com tudo a pretexto de sermos caridosos. Não dá para simplesmente aceitar tudo a pretexto de sermos caridosos. Tem que ter uma certa firmeza, mas não uma firmeza que nos endureça. Não uma firmeza que chegue a eliminar, que chegue a abafar toda e qualquer expressão de sentimento. A gente precisa encontrar a justa medida em nós e também no processo educativo. A gente tratou do caso de Anacleta lá, que para com os filhos havia sido muito condescendente e, em verdade, os entregou à vida sem a couraça que os protegesse no campo do sentimento. Então, os nãos do processo educativo muitas vezes serão a couraça a estruturar o espírito para os nãos e as lutas da vida. Se ele nunca lidou com aquilo, ele chega de peito aberto, entregue, portanto, a quaisquer paixões, ou também muito acessível e suscetível a tudo que venha do mundo, e ele acaba sendo muitas vezes uma presa fácil para as circunstâncias do mundo. Então, a gente falou da couraça nesse sentido. Uma firmeza necessária, mas na justa medida, de caráter protetivo, mas também não impeditivo do exercício da misericórdia, da compreensão, que devem pautar as nossas ações. Beleza? Nesse ponto, mais alguma coisa a respeito? Vamos então para o nosso versículo de hoje. Como vimos já, um versículo bem curtinho, mas também muito rico. Aliás, terá muita correlação com o finalzinho do versículo passado. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, é o nosso tema. E aí, por onde começamos? Geralmente, sempre pelo começo aqui. Né? Calçados os pés, eu entendo da mesma maneira que a proteção do sentimento. Uhum. Similar, portanto, à couraça, né? Apenas uma simbologia um pouco diferente aqui, né? E aí vai na base, né? Isso. Essa palavrinha é chave hoje. Estamos tratando de bases. De base do ser. Base da vida espiritual do ser. Toda essa passagem é muito rica, porque ela trata de todos os nossos sentimentos, né? Que vem na cabeça, coração, e agora a base. A base tudo, né? Tem a ver com o sentimento também, mas que no fundo sustenta todo o restante. Todo o restante. Então, cada ponto a proteger mesmo, né? Sim, do nosso ser. O coração, a cabeça. Isso. Tem uma palestra sua que eu estava vendo, muito linda, sobre essa... Sobre a armadura, né? Sim. Foi lá em Bauru, inclusive. Das melhores. Que bom, querido. Que bom. Diga, Raoni. Eu pensei também nesse quesito de o calçado vai ser o de proteger nos terrenos diferentes que vai ter que caminhar. Uhum. Porque para espalhar o Evangelho da Paz, você vai ser convidado a quebrar certas fronteiras suas. Você vai ter que ser convidado a ir ali e ali. Então vai ser terrenos diferentes, a poeira, toda a sujeira que
representaria o mundo, né? Você tem que estar acima disso, né? Tem que ter uma certa proteção para você. Muito bom isso. Aliás, era essa metáfora que eu queria trazer aqui para a gente iniciar, para a gente entender o aspecto material, digamos, do exemplo que é dado e trazer isso para o campo espiritual. Então, vamos começar pela expressão, né? A expressão que está no grego é hipodeo. Hipo é o que está embaixo, ou que vai para baixo, então hipotermia, por exemplo, né? A temperatura que está abaixo da temperatura esperada. Então, prefixo grego hipo significa abaixo. E o deo aqui, ele pode ser traduzido tanto como amarrar, como apertar, como vincular. Então, por isso que a tradução ficou calçados os pés, ou seja, eu pus uma proteção por baixo dos pés. Essa é a ideia. Eu cobri a parte de baixo dos pés. Vamos pensar agora naquele contexto lá de Jesus, por exemplo, deserto da Judéia, cheio de pedras, pontiagudo, calor escaldante. Imagina o que é caminhar descalço num contexto como esse. A não ser que o indivíduo já tenha anos caminhando descalço, já formou aquela crosta, aquela casca que não sente mais nada, pode pisar no espinho mais duro que já não sente, e aí entra um outro elemento importante, que tem a ver com o processo também, né? Mas, enfim, a sensação de andar num terreno como esse, sem a proteção, é avassaladora. Não consegue manter-se. O calor, as pedras pontiagudas, os espinhos e tal. Então, Jesus ele traz essa imagem aplicada ali a um universo de peregrinos, né, de um povo que conhecia muito bem o que eram essas jornadas, as jornadas pelo deserto, em especial o deserto da Judéia, que não é como o Saara, com areia lá, é pedregulho, é pedregoso, né? Então, isso, mais calor, mais espinhos, enfim, mais inclemência, dá uma ideia do que seria o contato desses pés com esse terreno, extremamente doloroso, a ponto de até inviabilizar a caminhada, a partir de um determinado momento. Vamos trazer isso agora para o campo espiritual da vida. Por quê? Qual que é essa figura dos pés? Acho que vale a gente recapitular, sobre a qual nós tanto já falamos aqui, especialmente na passagem da lavagem dos pés. O que o pé, além de base, ele representa? O sentimento. A gente vai chegar nessa conclusão do sentimento. Mas, além de base, portanto, de equilíbrio, o que o pé representa para nós, os que aqui caminhamos pelo mundo, pela matéria? O movimento. Mas leva a gente onde a gente quer. Tem a ver também, né, com o movimento, com deslocamento, direção, mas é uma coisa mais elementar. Sustentação do corpo, Arthur? A sustentação, tudo está correlacionado, mas o que eu queria destacar é o seguinte: o pé é o ponto de contato com a terra. O pé é o ponto de contato com a terra. Você vai sentir a natureza do terreno a partir do seu pé. Ele é o ponto de contato. Na vida espiritual, qual que é o ponto de contato mais fundamental do ser com o mundo que o cerca? Sentimento. Coração. Vamos lembrar, pensamento e vida, que a mãezinha gosta muito aqui. Capítulo 1. O reflexo esboça. Quem está afiado aí no pensamento e vida, o reflexo esboça. O que você sente, né? A emotividade. O reflexo esboça a emotividade. O que a Emmanuel está dizendo com isso? Qual que é o seu ponto primeiro de contato com o que acontece fora de você? A emoção. O reflexo esboça a emotividade, ou seja, o que acontece fora de você, os estímulos fora de você, atuam primeiramente no terreno, no campo das emoções. Então, nesse sentido, as emoções são o ponto de contato do ser com a vida que o cerca. Tanto é assim que aí a gente começa a entender melhor o papel da razão. Porque se eu ajo por pura emoção, é quando eu não faço com que a razão tenha o seu devido papel de
estudar esse esboço e ajustá-lo. O Emmanuel não usa palavras ao caso, ele fala esboça, não é o desenho final. O desenho final você que vai definir. Então, alguém te ofendeu. O primeiro esboço é revolta. Se você não põe a razão para interferir, se você não põe o autodomínio para interferir, o esboço vira desenho e você responde com a pura emoção, devolve na mesma moeda, faz o ato precipitado, cria um desequilíbrio que vai custar muitos séculos e muitas lágrimas de você, às vezes, por deixar esse esboço sem trabalhar pela reflexão, pela razão, pelo autodomínio, pelo governo próprio. Então, aí a gente começa a entender melhor a cadeia de funcionamento da relação do ser, de nós todos, com a vida. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. Lembra lá a cadeia que o Emmanuel vai colocando? E aí, da ideia que gera pensamento, por sua vez, ação, nós temos válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. É assim que Emmanuel define pensamento e vida, capítulo 1. Então, reflexo, aconteceu fora de mim, esboça a emotividade plasma a ideia. Essa ideia, se ela não foi trabalhada, se ela não foi governada pela razão, pela reflexão, pelo conhecimento de si, ela logo gera uma ação irrefletida que muitas vezes vai representar uma válvula obliterativa da existência. Porque eu cometi algo impensado que me custa muito depois. Agora, a partir do momento que eu começo a interferir nessa cadeia, ganhando consciência dela, das minhas emoções, renovando, ajustando esse esboço para fazer um desenho melhor da resposta, do que eu vou devolver à vida e ao mundo, à pessoa, ou seja, eu vou controlando melhor pensamentos e, portanto, ações, aí eu deixo de produzir tantas válvulas obliterativas e passo a produzir mais alavancas libertadoras da existência. Então, a partir de reflexos similares, eu passo a ter respostas diferentes a partir do momento que eu começo a interferir na cadeia. E essa interferência consciente na cadeia é o processo que nós chamamos de conhecimento de si mesmo, de domínio espiritual, de governo de si mesmo, sobre o qual nós já estudamos aqui em versículos anteriores. Então, eu mencionei tudo isso para pegar esse ponto-chave. Os pés são o ponto de contato do corpo da criatura encarnada com a terra, com o solo. As emoções são o nosso ponto de contato com a vida no mundo, com aquilo que nos cerca. Nesse sentido, a gente precisa ter o maior cuidado possível com esse ponto de contato. Nós não podemos sair vida fora com esse ponto de contato desprotegido. Nós precisamos pôr uma camada protetiva nesse ponto de contato. Assim como colocou lá a sandalinha por debaixo do pé, eu preciso pôr uma camada protetiva que faça a intermediação entre as minhas emoções e aquilo que me acontece lá fora, aquilo que o outro me faz, aquilo que a vida me traz. Se eu tiver com a emoção nua, digamos, né, sem qualquer proteção, eu estou tão suscetível quanto o pé caminhando entre pedras e um sol ardente. O meu coração estará assim, aberto, como lá no caso da couraça, peito aberto, sem qualquer proteção. Então, só para a gente ir fazendo essas amarrações, essas conexões entre o elemento, o símbolo material e o que isso traz para o plano do espírito, né? Da nossa sensibilidade, da nossa emoção. E aí a gente vai entender melhor a imagem. O sentimento é uma elaboração das emoções. Ele é um processo que demanda mais consciência, mais maturidade, né? Os espíritos, tem uma mensagem bonita acho que do Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. Ele compara, ele fala primeiro as sensações, depois as paixões, depois o sentimento. Então, o sentimento ele é um produto já mais elaborado, mais consciente, mais harmonioso de todo esse trabalho de conhecimento de si, das emoções, das sensações, de controle das paixões e tudo mais. Beleza? Tem razão para tudo, né? Por isso a gente ilumina a consciência para governarmos. A emoção seria algo mais instintivo, mais... algo mais basal, digamos assim, né? A questão é que a gente vai colocando camadas ali que vão cada vez mais filtrando o que chega.
para que aquilo não chegue com um caráter assim tão perturbador das nossas emoções. Então a gente vai tendo novas bases de fato em Cristo. Acho que essa é a ideia. O Evangelho ele vai calçando a emoção, ele vai colocando um elemento protetivo na emoção para que a gente de fato pise, a gente caminhe sobre novas bases. E aí, claro, com uma proteção acrescida para o elemento da emoção, de modo que o que vem lá de fora não cause choques tão grandes no que está dentro de nós, né, no nosso plano interior. Então, o primeiro aspecto é o calçado dos pés aqui, uma renovação de bases que a gente passa a ter com o Cristo. O que a gente pode depreender disso? Você não acha que está tudo baseado no sentimento? O sentimento, de fato, é a base, mas a gente precisa garantir uma base qualificada. Se não tiver um bom sentimento, não vai adiantar. Exatamente. Então, o esforço do Evangelho é justamente qualificar essa base, esse sentimento, tanto no sentido protetivo quanto no sentido de desenvolvimento também, para que desse manancial brotem coisas boas. Quando você fala renovação de base, me lembra a questão da consolidação de um hábito, por exemplo, com relação à casa mental. Mas aqui é uma consequência também de um trabalho, e a renovação de base, então, está nisso. Sim. Não tem outra maneira, não tem como falar assim, poxa, então mudei a emoção que está chegando aí. Por isso que nesse mesmo versículo, a gente vai abordar mais especificamente essa palavrinha, tem aqui o termo preparação. Lá na Bíblia de Jerusalém está zelo, no sentido de cuidado, de atenção dedicada àquilo, mas a consolidação dessas novas bases, ela pede preparação. Então, isso que você trouxe é um ponto muito importante. Você falou de hábitos. O que é um hábito? Pensando na figura da casa mental, o que é um hábito? Repetidas vezes já está fundamentado ali, né? Eu estabeleci um novo caminho mental, eu consolidei uma espontaneidade, né? Na figura da casa, pegando o que o Marco trouxe, é um novo piso. Porque, lembremos, temos 3 andares. O sótão, digamos assim, o porão, é o que dá sustentação para o térreo, digamos assim, e aí esse, por sua vez, dá sustentação e vai colher valores lá no superconsciente, no andar de cima, no sótão. Então, o que é a evolução do ser nessa perspectiva dos 3 andares? Eu pesco elementos no superconsciente. Então, quando eu estudo, quando eu oro, quando eu busco a inspiração do alto, eu estou pescando valores lá para operá-los no térreo, que é o plano do presente, onde eu estou agindo agora, onde eu estou consciente. E isso vai sendo aos poucos, então, consolidado no subconsciente, na forma de um novo piso, de uma nova fundação desta casa. Quando eu tenho a consolidação de uma nova fundação desta casa, eu tenho, digamos, um novo hábito. Um novo hábito é um novo elemento na fundação dessa casa, um novo piso, ou seja, agora eu caminho sobre isso. Isso agora é o meu estado básico. É a resposta natural e mais espontânea que eu tenho diante de uma circunstância similar, em que outrora eu agia diferente, agora eu ajo dessa nova maneira. Então, consolidei um novo fundamento. Então, tem tudo a ver aqui com essa ideia. É, de fato, renovar as bases com Cristo. Antes, minha resposta padrão à ofensa era ofensa. Agora, pelo menos, a minha resposta padrão já passa a ser o silêncio. Amanhã será o pleno perdão. Isso tudo é o quê? Mudança de base. É calçar esses pés com uma nova base, um novo piso, digamos assim. Né? Isso vai acontecer principalmente, até como o Emmanuel diz, né, a questão da espontaneidade. A disciplina antecede a espontaneidade. Tudo a ver com isso. Então, primeiro você vai colocar, mesmo que você ainda não reaja daquela maneira, mas você vai fazer por disciplina, por obediência. Você vai preparar isso. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Olha como o versículo vai ganhando uma nova dimensão a partir desses conceitos elementares, mas chave que a gente foi trazendo aqui, né? Ou seja,
a manutenção de um estado de paz passa por um processo de preparação em que eu mudo as bases da minha relação com a vida que me cerca. Eu crio uma camada protetiva, digamos, uma camada de serenidade, uma camada de equilíbrio que me impede de choques tão violentos e, portanto, me dá mais controle sobre essa cadeia de resposta dentro de mim. Por isso que na construção dessa camada também não pode parar o movimento, senão vai estagnar nesse porão, né? Eu estava lembrando muito de uma passagem do Paulo, quando Paulo, Barnabé e Marcos, eles foram para Chipre, eles saíram já na iniciação ali do evangelho, da propagação do evangelho. Quando eles saem de Chipre, eles vão de volta para o continente, eu não vou lembrar o nome da cidade. Pérgia. E o Marcos estava meio já não gostando muito da situação, meio desanimado, lembrando de Jerusalém. E Paulo falou uma coisa para ele, olha, é muito importante, analisemos, né? Porque se a gente parar também, a gente vai ficar estagnado. Não vou usar mais palavras aqui, vai ficar estagnado. Porque, olha, Salomão, depois que ele concluiu o templo e sossegou, ele foi para devassidão. Judas ali, depois que ele percebeu que estava só naquela anseio da glória externa do Senhor, e foi meio que Jesus acomodando, Jesus entrou gloriosamente lá em Jerusalém, tudo, ele falou, nossa, é isso então, e se perdeu completamente, perdeu o rumo, né, quis um imediatismo. Ele fala, acho que de rei Davi também, rei Davi também, que caiu também, depois que concluiu algumas coisas, né. Eu achei interessante, então é importante que a gente continue, vamos seguir, não vamos voltar não. E ele fala para ele, né, dessa importância do movimento, desse dinamismo interno mesmo, de estar sempre fazendo fluir entre esses três planos da mente. Porque lá no conceito do Calderaro, no livro No Mundo Maior, ele fala que é um problema estacionar em qualquer um dos três andares, não só no porão. O porão talvez seja aquele mais visível, o problema, né? Que é a entrega aos instintos e às paixões. Mas estacionar, por exemplo, no andar do meio, o que seria? Pura ação, né? Ativismo, sem qualquer idealismo, sem qualquer propósito maior. A criatura é um workaholic, seja no trabalho do mundo, seja no trabalho, na atividade espírita, na seara de filantropia, qualquer coisa. A criatura faz, daqui a pouco ela está completamente esgotada, porque ela não está buscando lá em cima para operar aqui e consolidar aqui, ou seja, ela não está visando crescer com o processo, ela está só naquele ativismo mecânico. Problema também. E também até o andar de cima é problemático. Contemplação pura e exclusiva. Eu fico lá glorificando, estudando indefinidamente, até recebo ideias sublimadas, mas que ficam estanques na alma e acabam, inclusive, aumentando o grau de responsabilidade e a culpa depois da inércia, do tempo perdido. Então, estacionar em qualquer um dos andares é problemático. A vida pede esse dinamismo equilibrado entre os três, em que eu busco no terceiro, opero no segundo, consolido no primeiro. Tem uma nova base. E aí, quando eu tenho uma nova base, o Cristo me abre um novo céu. E aí eu venho e formo uma nova terra, um novo céu, uma nova terra. Por isso Jesus diz, em verdade vos digo que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, céus e terras vão passando, representando teto e piso, mas o Cristo segue sendo sempre essa referência de evolução indefinida do ser. Então, estamos a falar aqui de mudança de base. Antes, vamos passar para a Luciana ali, para a gente depois avançar. Diga lá, Lu. Oi, estão me ouvindo, né? Eu fiquei pensando um pouco nessa questão do desenvolvimento da consciência, né? Porque a gente falou de algo que é mais automático, depois a gente falou que é as emoções primárias, e muitas vezes, quando a gente não está consciente, de fato, né, no raciocínio, na razão ativa, muitas vezes a gente é desperto pela dor. Então, dependendo do solo que se pisa, né, a gente sente, tem a sensação que nos desperta a uma ação, né? Então, quando a gente fala calçai, exige consciência, né, daquilo que está acontecendo, e existe uma ação, né, de proteção ou qualquer outra coisa. Achei bastante interessante isso. De fato, querida, né? Então, aproveitando a imagem, a criatura vai, experimenta um terreno novo, fere os seus pés lá nas pedras e no calor, e aí ela então percebe que não dá para caminhar ali sem utilizar um calçado.
trazendo isso para o plano da criatura, nas suas relações com o mundo que a cerca, ela vai e se fere enormemente numa relação, se fere enormemente numa experiência pela qual ela passa, numa enfermidade que ela vivencia, e ela sente que ela estava desnuda diante daquela experiência dolorosa. Faltava um calçado que a protegesse. A partir, então, dessa experiência dolorosa que ela percebe, eu preciso calçar os meus pés, ou eu preciso aprender a proteger o meu coração, eu preciso aprender a lidar com a dor sem que a dor me desestruture toda vez. Eu preciso aprender a lidar com as imperfeições do outro sem que o outro tenha tanta ascendência sobre o meu sentimento. E isso é descobrir a necessidade do calçado, de calçar os nossos pés, as bases da nossa vida. Porque senão tudo que acontece lá fora me desestrutura toda vez, me põe no chão. Pela ausência dessa camada protetiva que eu preciso criar em relação à vida lá fora, né? O ponto de contato com a vida que me cerca. Então, a dor, nesse sentido, ela é um elemento despertador para o ser, quanto à necessidade dessa renovação de bases. Eu posso falar uma coisa? Diga. Se for errado, você manda eu parar, tá? Tudo isso é muito bonito, é muito lógico, é muito natural, mas você pode ter a melhor sola do mundo, ou a melhor terra, mas se você não estiver fazendo aquilo com sentimento dentro de você, com o teu propósito firme, não vai adiantar nada. Você põe a sola, ela vai gastar e você não percebe. Então, você tem que pôr o teu sentimento naquela utilidade. Em tudo que você está fazendo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o sentimento. Você cuida de uma criança, não é por cuidar da criança, é o sentimento que você tem com ela, o sentimento que você tem com você. Então, a gente, no fim, o que vale na gente é o sentimento. Você pode até não ter uma religião, não ter uma coisa, mas você sente. Então, você tem que ter uma boa sola, um bom chão, primeiro andar, segundo andar, tudo maravilhoso. Mas se você não sentir dentro de você, se aquilo não evoluir dentro de você, você vê uma bela casa, um belo sol, você fica olhando, é bonita, o que eu faço com ela agora? Só um detalhe, não necessariamente precisamos ter um bom solo, pelo contrário, precisamos caminhar por sobre os solos difíceis justamente para progredir. Depende do que você, a tua vida, que você progride ou não, depende do teu sentimento. Porque se você não tiver um sentimento de proteção, não é proteção para mim, proteção para a minha vida, para o meu desenvolvimento. Isso, eu penso assim, não sei, a coisa mais importante é a proteção. Porque é o teu sentimento, o que você está fazendo, o que o teu sentimento sente quando você está fazendo isso. Porque senão não adianta nada. Por exemplo, o dinheiro não é pecado, não é nada. Mas se você não sente uma necessidade do que fazer com o dinheiro, ele não te vale nada. Então, eu acho que tudo na vida. Eu, por exemplo, quando vou fazer uma coisa, eu falo, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo só para mim? Eu estou sentindo que eu vou ajudar alguém? Eu estou sentindo que isso é necessário? Porque senão, faz como você falou no começo, a pessoa anda tanto na pedra que fica dura e ela acaba andando tanto quanto uma que tem uma bela camada. Então, aqui entrou a tua força de vontade, o que você... Qual é o teu futuro? Qual é o teu propósito? É evoluir. Então, você não está usando uma camada só para se proteger, senão você não pode evoluir. Você precisa ficar parado que te machuca. Então, o outro que não tem proteção, não tem nada, mas ele tem sentimento. Ele pisa até que engrossa e ele vai pisando no grosso e não sente nada. Entendeu o que eu falei? Sim, sim. Por isso que é uma base, né? Mas e a meta sempre é caminhar. Eu não sei se eu soube me explicar. Entende? Sim, sim. Eu sei, mas eu não sei falar. Eu acho que um aspecto importante é que esse sentimento que a gente vai construindo dentro de si condiciona a intenção que a gente tem
em sair do subsolo, primeiro andar, segundo andar, e você ir solidificando a sua atitude. A intenção qualifica, né, toda ação, e é que dá toda a estrutura de manutenção de cada ação, seja a verticalidade, o equilíbrio, né, tudo começa com essa base. Claro, a gente está formando essa base segura justamente para a gente poder caminhar cada vez mais rapidamente, cada vez com mais destreza em termos de evolução. Então, o objetivo de formar essa camada protetiva é justamente para que a gente caminhe sem precisar se ferir tanto inutilmente nas pedras e consiga, com isso mesmo, progredir mais rapidamente ainda. Essa é a ideia, né? Não ir progredindo assim tanto com dores que são desnecessárias já, porque a gente poderia estar progredindo mais conscientemente. Bom, aproveitando todos esses símbolos, então, a primeira mensagem que a gente preparou aqui para a nossa leitura está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 5, intitulada Bases. Bases. E o Emmanuel vai comentar, então, exatamente o versículo em que Jesus lava os pés dos discípulos, João 13:8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. É uma resposta bem enérgica do Cristo, aparentemente em torno de uma questão que seria assim secundária, ou não tão importante, mas é claro que Jesus não fala ali dos pés materiais de Pedro, fala de toda a simbologia no ato envolvido, tanto a ausência de humildade de Pedro, como também a ausência de compreensão dessa importância de renovação de bases. Pedro julgava, assim, bases muito sólidas para descobrir logo naquela noite que as suas bases não eram tão sólidas assim. Então, Jesus está falando disso. Olha, Pedro, você vai precisar ainda lavar bem esses pés para entender que bases a gente precisa construir. E aí, o comentário, o Emmanuel fala assim: é natural, vejamos, antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Então, da parte de Jesus, é um gesto de profunda humildade. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda dos seus atos divinos. Então, não dá para nos determos só na primeira camada, a gente precisa de camadas mais profundas. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. Então, o Cristo não está mais fisicamente aqui, mas a sua mensagem permanece para todos os séculos. E por meio dela, ele prossegue aos que se entregam a essa lavagem, lavando os pés de todos os seus seguidores. Aqui o símbolo é um pouquinho diferente, aqui trata-se de um lavar dos pés, Paulo trata de um cobrir os pés, mas a ideia, no fundo, é a mesma: dar mais segurança a essas bases, renovar as bases. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. E aí, o que Emmanuel está dizendo aqui para nós? O exemplo de Jesus renovando um padrão, né, que a gente carrega, né? Há tanto tempo, nosso instinto, nós costumamos estar desinteressados em certas coisas, e Jesus mostra que é por outro lado, né, de outra forma. É como se Jesus renovasse o nosso interesse quanto àquilo a que nos ligamos do mundo. Então, antes, eu me ligava muito facilmente ao que dizia respeito às paixões, às ilusões, como ele diz aqui, né? Caminhava aplaudindo o crime, a inconsciência. Então, a criatura, os pontos de contato com o mundo que ela mais buscava diziam respeito a isso. Onde tinha disso, ela estava ali ligando a isso, né? Então, na internet, na televisão, o que ela gostava de se conectar era isso. As suas emoções estavam sempre se conectando a isso. E pouco conectadas ao que diz respeito a crescimento espiritual.
Então, uma coisa edificante, uma leitura edificante, ela pouco se conectava a isso. Com Cristo, há uma mudança, porque é como se ele colocasse um filtro, vamos dizer assim, ó, agora você filtra esse tipo de conexão e deixa passar essas outras que antes você não buscava. Então, é como se ele mudasse o nosso padrão de conexões ou de sintonias. O que antes eu me conectava sempre, agora aquilo é filtrado pela nova camada de compreensão que o Evangelho traz. O que antes eu desprezava, agora eu tenho um pendor a me conectar aquilo, pela nova camada que o Evangelho traz para a minha emotividade, né, para o meu mundo interior. Então, o Cristo ele renova a relação com aquilo a que nos conectava mais comumente ou frequentemente no mundo. Né? Posso só fazer mais uma coisinha? Legal, porque eu tinha lido esses dias algo de Jung, num livro que chama Psicologia e Religião. E ele estava tratando lá no 3º capítulo dele sobre projeção. E projeção, assim, na psicanálise, na analítica, é aquilo que a gente tem em nós, mas a gente enxerga no outro. Então, a gente vê algo no outro, que a gente pensa que é do outro, mas a verdade é nossa. E, justamente, muitas vezes a gente projeta parte da nossa sombra. Nossa sombra seria aquelas expressões que a gente tem escondida de nós, mas também são as partes que a gente não aceita. Então, a ideia nunca é rejeitar ela, senão fica simplesmente presa. A ideia é sempre a gente melhorar a sombra, a gente compreendê-la, enxergá-la, para integrá-la em nós, no sentido de diluí-la, o nosso eu maior. E é legal isso em relação da projeção, que diz assim, muitas vezes a gente enxerga no outro, vê no outro essas coisas, que, na verdade, se a gente quiser melhorar, quiser diluir essa sombra, a gente precisa começar a reconhecer em nós. Então, tipo, daí nosso autoconhecimento se expande, a gente percebe o quanto que a gente precisa melhorar, e a gente começa a julgar menos. Isso. Então, acho legal essa dinâmica, né, de se conhece, você percebe muito mais coisa e começa a olhar menos o outro. Porque você começa a conectar-se menos com a sombra até do outro também, porque você não tem mais tanto esse fenômeno da projeção, porque a sua sombra está sendo identificada, está sendo sanada. Então, você estabelece menos vínculos com a sombra lá fora até, né? Com o aspecto menos digno do outro, da circunstância, da experiência, porque também você está buscando vínculos melhores dentro de si mesmo. Isso melhora os vínculos com a realidade ao seu redor. Tá? Todo esse processo ele se retroalimenta, digamos assim, né? Como diz o Emmanuel, tem uma frase assim, alimenta a boa parte do teu irmão e segue adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Então, a partir do momento que você consegue identificar as suas partes menos felizes e investir também no desenvolvimento das boas partes, ter os bons olhos, como diz Jesus no Evangelho, então você terá mais luz também para se identificar com a parte melhor do outro, alimentá-la e seguir adiante, deixando com que a sombra do outro seja sanada pela vida, pela própria lei divina e pelo próprio outro, a quem compete essa função. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Então, aquilo que a gente falou. Construir essas novas bases, criar uma emotividade, um mundo interior que está mais protegido, mais imune aos choques externos, faz com que a gente consiga caminhar mais prestamente, com mais rapidez, com mais presteza, no sentido do progresso. É com esse intuito que a gente renova essas bases, a gente coloca esse calçado, para que a gente consiga enfrentar os terrenos os mais adversos, sem precisar consumir tanto tempo, tanta energia, criar tanta dor para passar por esses terrenos. Tudo se renova e a criatura compreende que não for essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Então, como apóstolo de Cafarnaum, experimenta novas responsabilidades no caminho e, desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus que lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, fazendo uma referência ao que Pedro disse para Jesus. Não, então não lava só os pés, mas lava a cabeça, lava tudo. Mas aí Jesus responde, não, os pés são suficientes. Como dizer, mudar da base, todo o resto vem por consequência. Deu para entender, então, essa ideia do calçado aqui como uma camada protetiva de segurança, de mais equilíbrio, de mais consciência que a gente vai interpor agora entre o que me acontece e como eu recebo isso no sentimento. Não vai ser mais o choque puro, cru, né, seco da experiência. Vai ter agora uma camada de amortecimento. E
E quanto melhor essa camada de amortecimento, menos danoso será o impacto do choque. Mais o choque chega amortecido, a tal ponto que num espírito cuja emotividade já está completamente envolta no amor sublimado, não há mais sequer o choque. Então não há mais nem a ofensa sentida. Nós, por hora, estamos tentando amenizar a ofensa, o impacto da ofensa. No caso de um espírito sublimado, a ofensa nem mais é sentida. Tal a camada protetiva de amor que ele já construiu entre o seu coração e o que acontece lá fora. Não há mais atraso na jornada, no progresso. Não, ele caminha por qualquer terreno de maneira incólume. Entende? O espírito puro, ele caminha por qualquer experiência de maneira incólume, que é a mesma ideia que nós temos no Cristo caminhando sobre as águas. Ele passa totalmente por cima, não tem mais qualquer chance dele emergir, dele submergir numa experiência dolorosa, porque ele caminha completamente sobre as águas. É a mesma ideia aqui. Ele caminha, pode ser o terreno que for, ele caminha tranquilamente sobre esse terreno e aquilo não o fere mais, de maneira alguma, porque a camada protetiva do amor que ele já construiu é completamente amortizante, né, de qualquer impacto. De certa forma, isso é caracterizar a jornada evolutiva. Né? Sim. O espírito puro é que chega a essa condição. Então, o resultado, ou para que a gente chegue lá, o único caminho é a jornada evolutiva. Diga, Marina. Oi, pessoal. Sobre essa questão de passar incólume, eu fiquei refletindo o que significa esse passar incólume, porque quando a gente fala de Jesus, né, que ele, por ser um espírito puro, ele não sente, né, não sente esse ataque, talvez, vamos pôr assim, mas ele chora, né? Ele demonstra emoção. Então, aí eu fiquei pensando, então quer dizer que essa camada é mais no sentido de nos proteger de uma reação que vai ter uma questão negativa, né? Que vai nos prejudicar, mas não tirar toda a emoção, claro. Exatamente, querida. Aí a gente entra até numa questão filosófica mesmo, né? Os anjos têm emoção, os anjos têm sentimento, ou os anjos choram, né? Essa é uma pergunta da filosofia, os anjos choram. E a gente vê pelo próprio Evangelho, né? O Cristo a demonstrar que existe esse sentimento. E é claro, né? O ápice da evolução é esse sentimento sublimado. A questão é que essa camada ela atua como um filtro, de modo que o que chega de maneira alguma vai desestruturar o sentimento do ser e comprometer a sua cadeia de ações. Então, chega ali, claro, sempre a sensibilidade, o carinho, até a indulgência, a misericórdia, a compaixão. Então, por exemplo, quais os momentos no Evangelho que Jesus chora? Quem lembra de um momento no Evangelho que Jesus chora? Clássico, menor versículo da Bíblia. Lázaro, né? Jesus chorou, o menor versículo da Bíblia. Quando ele viu que não ouviu o que ele falava. Ou seja, não os que sabiam, os que sabiam é que não faziam o que ele falava. Então, ele chorou, ele foi... não, mas essa aí é um ponto com Eurípides Barçanufo, que ela está falando da passagem de Lázaro, né? Então, Jesus chora quando na passagem de Lázaro? Ele chorou por causa do Lázaro? Não. Ele sabia a condição do Lázaro, tanto que ele foi lá e fez, né? Ele sabia que Lázaro não estava morto, e mesmo que estivesse morto, o que é a morte, senão um processo natural dentro da lei divina? Por que ele chorou? Pelas irmãs, pela tristeza. Pela tristeza, né? Ele chorou porque, você imagina, você vê aqueles corações, imagina a mãe, né? Vê o filho sofrendo tanto por uma coisa que é uma coisa elementar da vida, que falta ali uma compreensão um pouquinho maior, e às vezes se faz uma dor imensa de uma coisa que é uma coisa elementar da vida. Então, é aquele olhar do pai, da mãe, que vê o filho entrando em processos de dor, de desânimo, de aflição enormes, por questões que são, assim, até mais elementares, mas que ele não pode intervir por hora, porque ele sabe que é do processo evolutivo do ser.
Então, existe sim sentimento, existe sensibilidade, só que essa camada ela é um filtro de modo que não chegue nada de pernicioso a essa camada mais profunda do sentimento. Nada que venha desestruturar esse sentimento e comprometer a cadeia de ação depois disso. Chega lá simplesmente o que é mais puro de sentimento, a compaixão, a indulgência, a misericórdia, que vão levar, então, aquele coração a agir dentro desse clima, né? Ou inspirado esse indivíduo por essa compaixão, por essa misericórdia. Então, não é um isolamento no sentido, bom, não sente mais. É uma espécie de filtro ou de amortecedor mesmo, em que não há mais impacto desestruturador, comprometedor do sentimento, mas apenas chega o que de mais puro possa existir diante daquela pessoa, daquela circunstância, e inspirando uma ação da mesma forma pura e nobre a partir daquilo. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos essa a ideia. Então, digamos que é uma espécie de... Eu quando estava pensando, me veio muito isso, assim, é uma camada de serenidade. Não sei se vocês já conviveram com aquela pessoa que ela é sempre muito serena. Então, o caos está acontecendo ao redor dela, uma coisa dificílima, uma experiência dificílima, chega uma notícia extremamente difícil e ela está ali impassível, ela está ali absolutamente serena, ela está ali absolutamente tranquila diante do que está acontecendo ao redor dela. Mais ou menos como Cristo caminhando, aquela serenidade absoluta do Cristo no Calvário, né? Todo mundo abandonou, todo mundo xingando, humilhando, desertando, todo mundo criando ali imensos compromissos para os séculos por vindouros, e o Cristo caminha naquela absoluta serenidade. Então, existe uma camada de serenidade ali que é imperturbável no ser. Então, às vezes a gente tem a felicidade de conviver com corações que já construíram isso. Recebeu a notícia dolorosíssima e está lá, sereno e passivo, né? Eu me lembro... eu acho que, assim, pessoas que demonstram isso, uma que sempre me chama muita atenção, pelo pouco de convivência um pouco mais próximo que já tive, o Divaldo me chama a atenção por essa capacidade, assim, de demonstrar sempre uma serenidade, sabe? Às vezes, diante da maior aflição, diante de um ataque, alguma coisa, ele transparece uma serenidade no seu modo de proceder. Assim também um Chico Xavier, um Bezerra de Menezes. Então, uma camada de serenidade. Só que essa camada, ela precisa ser preparada. Por isso que nós temos aqui, preparação do Evangelho da Paz. Eu preciso preparar o meu estado de pacificidade, se é que existe essa palavra. Eu preciso preparar o meu estado de serenidade, que é a melhor difusão que eu tenho desse Evangelho da Paz. Aquele que abraça o Evangelho da Paz, ele está em paz. Vou dar um exemplo, que eu acho que é o exemplo maior dessa camada de serenidade. O apóstolo Paulo. É impressionante a serenidade de Paulo nas circunstâncias mais adversas. Chega os caras lá em Corinto, nós temos aqui uma ordem de prisão injusta com você, em relação a você. Aí todo mundo da igreja ficou desesperado, uns já queriam pegar em armas, outros apagaram a luz para ver se criava confusão. Paulo grita-se para todo mundo: irmãos, fiquemos em paz, acaso quereis o Cristo sem testemunha? Então ele estava prestes a ser preso, sabia que muito certamente seria açoitado, não sabia quando seria libertado. Afinal de contas, quem ia interceder por ele? Né? Se eles tinham conseguido essa ordem de prisão, a chance dele ficar preso ali pro resto da vida era enorme. E, no entanto, ele simplesmente volta-se para toda aquela comunidade que ficou perturbada, cristãos. Volta-se e grita: irmãos, estejamos tranquilos. Acaso queremos o Cristo sem testemunho? O que é isso, gente? É a camada de serenidade que ele preparou. Isso já é instintivamente para ele. Já é a reação. Está lá, né? Chegou o choque, pum, amorteceu tudo, o coração ficou da mesma forma tranquilo. Foi preso com Silas em Filipe. Quando nós vamos sair daqui? Meia-noite, costas abertas, sangue jorrando. O que ele está fazendo? Vamos cantar a Deus aqui, Silas? Vamos fazer uma oração, cantar uns hinos de louvor aqui? O que é isso, gente? Camada de serenidade. Toda circunstância da vida de Paulo era isso. Agora, ele preparou isso muito arduamente, por muito tempo. É disso que a gente vai falar, dessa preparação.
Outro momento de Paulo também, acho que não chega a ser em relação ao pós-chibatada, pós-prisão, mas aquele momento do roubo, né? Que ele estava na caverna. Porque os dois ladrões, eles estão conversando mó alegre lá, mó feliz, os ladrões entram, o Barnabé, o irmão até fala, ele fica um pouco pálido, assim, meio pálido. Isso. E o que vai descrever Paulo, imperturbável, lá, tranquilo. Sim. Pede lá para roubar as coisas, leva tudo, pede, ele fala, eu vi vocês falando de um tesouro aí, dá também o evangelho, as cópias que tem. E depois o Barnabé perguntando para ele, nossa, mas o que a gente vai comer? Não, mas tem um monte de fruta aí no meio do caminho, né? Já pegando aí. Nossa, mas levaram nossa capa também. A árvore não tá cheia de musgo, vamos se cobrir. A gente cobre de musgo, cara, tá tranquilo. E mas evangelho? Não, pode, tem outro aqui também, tá tudo certo, então, e vai. Essa cena é fantástica, né? Porque eu até usei ela recentemente na palestra que eu fiz em Dourado, porque quando termina todo o acontecimento que eles voltam, os ladrões, para a escuridão, o Barnabé volta assim para Paulo, né, meio pálido, e agora, né? Aí Paulo fala assim, nossa, a missão vai muito bem, nós não contávamos com essa grata oportunidade de pregar o evangelho aos ladrões. Fala, o que é isso, né, cara? O que é essa camada? Você acabou de ser assaltado, levaram o pouco que você já tinha, você não tem nada, e você está no meio do mato, você não sabe quantos dias falta ainda de caminhada para você chegar na primeira cidade, enfim, você está no nada. Tá igual o Francisco de Assis lá no dia que fecharam a porta e ele na neve. E ele começa a cantar alegria. O que foi? Agora nós estamos inteiramente nas mãos de Deus. E o cara está tranquilo, entendeu? O cara está absolutamente tranquilo. O Barnabé fica até impressionado. Assim. Então, é disso que nós estamos tratando. Claro que a camada de Paulo era grossa, né? O calçado dele ali era... Nós estamos aqui para isso, para construir essa camada de serenidade que não nos leva, diante de uma experiência difícil, a desestruturar e a criatura não consegue raciocinar e desespera e arrasta os outros para o buraco do desespero e aí fica todo mundo numa família, num ar desesperado, numa casa espírita, porque faltou um que tivesse a camada protetiva da serenidade. Diga lá, Marina. Fiquei pensando nessa preparação, né, que envolve, quanta coisa envolve, né? A fé absoluta, assim, né, em Deus e na justiça divina, e um pouco de tudo que a gente já falou antes, né? Ter feito tudo, havendo feito tudo, a consciência tranquila. Então, não é moleza. Exatamente, ou seja, essa preparação, ela vai envolver uma constância, ela vai envolver um compromisso a longo prazo. Né? Tem uma frase do Emmanuel no livro Calma, no capítulo 5. Eu lembro quando eu estava fazendo o estudo do livro Calma, ela me marcou muito, que ele fala assim, algo básico, até se você for pensar é óbvio, mas o óbvio geralmente é aquilo que a gente não vê, né? E ele fala assim, ninguém possui uma serenidade que não construiu. O grande problema nosso é achar que a gente vai tirar a serenidade do nada. Eu vou vivendo lá com uma cigarra desprevenida, na hora que vier a bomba, eu acho que vou improvisar serenidade, heroísmo espiritual só com oração, de improviso. Isso não existe. Né? Até a oração é difícil, claro que ela sempre vai ajudar. Mas se você tem um substrato já construído de uma serenidade que foi sendo vivida e preparada dia a dia, é isso que te garante na hora da prova. Né? O Emmanuel mesmo tem uma mensagem que ele fala das crises, que ele fala assim, às vezes... nós nos preparamos por anos a fio, ou até mesmo por séculos, para viver aquele minuto de crise. Então, às vezes, você está 4 encarnações tendo chance de engrandecer, de construir a camada de serenidade, para na 5ª você vir passar por aquela prova que você falhou clamorosamente lá atrás. Então, isso é a ideia, o espírito da coisa. Então, isso pede o quê? Disciplina, constância, método, perseverança, paciência, né? É todo o processo de construção. Nesse sentido, eu me lembrei de uma mensagem que está no livro Caminho Espírita, capítulo 68, chamada Edificação, é do espírito Albino Teixeira. Né? Geralmente a gente traz mensagens do Emmanuel aqui, mas tem esse livro, O Caminho Espírita, que é muito legal, é uma parceria aí do Emmanuel com o Albino Teixeira, acho que tem o André Luiz também. E esse capítulo, então, vai girar em torno justamente disso, da preparação, do processo que envolve cada edificação. Então, para eu chegar a ter essa camada, como Paulo lá tinha,
de absorver assim tantas circunstâncias e não se desesperar por elas, ele o fez, ele alcançou isso em decorrência disso aqui, ó. Tudo que é útil e tudo que é nobre na terra exige preparação. Maria Dolores vai dizer isso de outra maneira. O tempo só respeita o que ajudou a construir. O tempo só respeita o que ajudou a construir. Então, nada que é imediatista, nada que é feito a toque de caixa, é algo duradouro, de natureza duradoura. Só o que o tempo ajudou a construir é que vai ganhando caráter de eternidade, que vai transcendendo o próprio tempo. Então, tudo que é útil e tudo que é nobre na Terra exige preparação. Falou em coisa fácil, falou em coisa rápida, falou em imediatismo, cuidado, extremo cuidado. E esse, aliás, também é um outro dos grandes problemas do nosso tempo. A gente quer transferir a velocidade do nosso tempo na vida moderna para o universo espiritual. Então, hoje, você imagina, antes você mandar uma correspondência para chegar na outra pessoa, era um mês para chegar. Hoje é na hora. Então, isso mudou muito a relação do espírito encarnado com o tempo e a passagem do tempo. Antes, a vivência era muito mais rural do que urbana. E no contato com a natureza, você tem um contato mais real com a passagem do tempo. Na cidade, isso meio que se dilui. Tudo é aquela velocidade da cidade, dos grandes centros urbanos, da internet, da conectividade. Então, o que é um dos grandes problemas do homem moderno? Ele perdeu o contato com o tempo, com a passagem do tempo, com os processos do tempo. Então, ele tem uma imensa dificuldade em lidar com o tempo. Por que o nosso mundo vive uma crise imensa de ansiedade? Porque o ser humano desaprendeu a lidar com o tempo. Pelo descontato com a natureza, pela velocidade dos processos atuais. Então, boa parte dessa crise deriva disso. E também por quê? Porque muito de materialismo. Porque se a gente cultivar a espiritualidade pressupõe um contato maduro com o tempo, uma relação amadurecida com o tempo. Porque ela sabe que não se constrói nada no espírito sem o auxílio do tempo. Na espiritualidade real, o tempo é um auxiliar. Na ausência dela, o tempo é um inimigo. Por isso que a gente tem que correr contra o tempo, a gente tem que matar o tempo. Né? Características do tempo moderno, da modernidade. Daí a importância da gente buscar o esclarecimento. Sim. Porque é só através do conhecimento, de reconhecer esse conhecimento como válido e buscá-lo, é que a gente realmente vai desenvolver essa capacidade de evoluir gradativamente e aceitando os fatos da vida de uma maneira mais natural. Os devidos tempos e processos, né, das coisas lá, como a sabedoria do Eclesiastes. Né? Há tempo para toda coisa debaixo do céu. Prosseguindo aqui. Vou falar só uma coisinha da serenidade. Uhum. Você falou que a gente precisa ter um preparo para ter serenidade. Isso. Então, muitas vezes, por exemplo, Paulo, quando levava aquelas chibatadas das 39, que ninguém aguentava, ele falou, a primeira eu sinto, as outras é Cristo que vive em mim. Vamos dizer assim, ele era sereno porque ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Ele falava, eu não estou recebendo chibatada, eu estou mostrando para Jesus o que eu faço por ele. Então, aí não é questão só de serenidade, de ter estudado. Alcione, por exemplo, passou muito sacrifício na vida, mas direitinho, como gente, porque ela sabia que ela pediu para vir passar por aquele problema. Então, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente fica sereno. Então, eu digo assim, a gente tem que ter muita confiança naquilo que pede. Isso. E seguir na edificação. Você, né? A tua serenidade vai abancar outra, porque a primeira reação que você tem é reagir. Não dá para reagir assim, não. Mas para chegar nesse ponto, a gente tem que desenvolver um conhecimento e um sentimento para poder chegar lá. Isso. Que não é de repente. E é isso que a gente está vendo aqui na mensagem sobre a edificação, né? Voltando aqui à mensagem, ó.
Tudo que é útil, tudo que é nobre na terra, exige preparação. Casa alguma se ergue sem que elemento a elemento se ajuste na concretização do plano estabelecido. Então, pensando, por exemplo, na construção de virtudes, de valores, tudo começou com a primeira reflexão sobre aquela virtude, aquele valor que eu fiz um dia num livro. Por exemplo, no caso do Evangelho, toda a construção do Evangelho em mim começou lá atrás com as primeiras palavras do Cristo sobre as quais eu meditei. E aos poucos, em torno dessas palavras, cada uma delas sendo um tijolinho, eu fui edificando a minha casa, fui construindo um vínculo de confiança, de compreensão em torno dessas palavras, que vai ser depois a minha casa, o meu abrigo espiritual, servindo-me dessa matéria-prima, né? Então, refletir num primeiro momento sobre as lições, depois criar com elas um vínculo de confiança, de sentimento, que passa também pela aplicação, é o processo de edificação. Mas tudo começou com a primeira vez que eu comecei a ouvir sobre o Verbo Divino manifesto pelo Cristo, e assim a gente vai seguindo. Campo cultivado reclama operações sistemáticas de limpeza e adubação, amparo e plantio. Então, operações sistemáticas. Quando a gente fala de operações sistemáticas, isso nos remete ao quê? A disciplina de sempre fazer aquilo seguindo uma sistematização, disciplina que antecede depois a espontaneidade. Um hábito é o quê? É um somatório de experiências incomensuravelmente recapituladas que consolidam um novo processo mental, um novo processo da mente, do espírito, do ser. Um hábito é isso, né? O Emmanuel tem uma mensagem no livro, acho que Rumo Certo, Autoaprimoramento, em que ele vai dizer que virtude é a soma de experiências incomensuravelmente recapituladas no tempo, e cultura é a soma de lições infinitamente repetidas. Então, virtude e cultura, denotar progresso do sentimento e progresso do intelecto, são o produto dessa operação sistemática em torno de alguma coisa. Então, da mesma forma, já trazendo para o âmbito da serenidade, né, que a gente está falando, dessa camada protetiva, a vida vai me propiciando as dificuldades, das menores às maiores, desde as dificuldades de convivência no lar, dificuldade no trabalho, um revés financeiro, questões com o corpo, enfermidade. Essas dificuldades, então, vão sendo as muitas oportunidades que eu tenho de aplicar aquilo que eu tenho recebido de material, de ir construindo, consolidando essa estruturação, essa resiliência. E à medida que eu vou passando de maneira cada vez melhor por isso, ancorado na prece, ancorado no estudo, ancorado numa reflexão melhor sobre a circunstância, tentando ver as melhores partes, cada vez eu vou ficando mais treinado nisso. Então, acontece uma coisa nova, eu já não me entrego antes como eu fazia logo ao desespero. Eu falo, nossa, mas eu aprendi a pensar por aqui, por assim, e assim eu vou consolidando um modus operandi novo. Roupa que veste passou por múltiplas fases de trabalho desde a produção do fio singelo. O pão mais simples não aparece fora dos arranjos indispensáveis. O livro, para surgir, transmitindo informações e conhecimentos, roga gestação mental e esforço de composição letra a letra. Então você pensa, né, um livro pronto, um grande clássico aí da humanidade, quanto foi o trabalho, né, de gestação, palavra a palavra escolhida, no devido lugar, na devida posição, capítulo a capítulo pensado, a ordenação. Então, um trabalho assim, grandioso, paramos para analisar mais a fundo, de gestação mesmo, até que aquela obra-prima fosse produzida. Da mesma forma, a virtude, né? Da mesma forma, as qualidades do espírito, quanto há ali de suor, de tempo, de livros que foram consultados, de conselhos que foram ouvidos, de momentos de oração, de momentos de pedir inspiração por alto, quanto não está por trás daquela virtude que agora se manifesta. Aquele espírito que é reconhecidamente sereno, paciente, diante de qualquer experiência, pensa que aquilo tudo é o amálgama, é o produto de muitas gotas de suor, muitas lágrimas, muitas orações, muitos estudos, muitas conversas com amigos, muitas caminhadas, experiências anteriores que se traduziram naquela serenidade como obra-prima de todo esse processo. Tem aquela frase do Emmanuel, né, quando perguntam para ele como que ele sabe tanto do Evangelho,
Ele responde, né? Ah, meu filho, eu aprendi a abençoar os minutos, aproveitar os minutos. A bênção dos minutos. As bênçãos dos minutos. Valorizar a bênção dos minutos, exatamente. A sinfonia, que aprimora as fontes de inspiração, requisita combinações e estudos diversos para que os sons se harmonizem nota por nota. Então, da mesma forma, para que consigamos entretecer, ofertar ao mundo a sinfonia da paz e da harmonia, a gente tem que pescar em muitos livros, pescar em muitos conselhos, em muitas palestras, em muitas experiências, o melhor de cada uma daquelas fontes, digamos, que nós acessamos, e saber como misturar isso nas doses adequadas para que aquilo resulte em sinfonia. Então, é um alquimismo mesmo, né, do espírito, a produção de um sentimento elaborado. Por isso que o Espírito Lázaro, no Evangelho e no Espiritismo, vai definir que o sentimento é o instinto elevado à altura do progresso. Quanto de elaboração nos séculos até que, lá da bolota do carvalho, que é o símbolo que ele também fala, chegássemos ao carvalho todo majestoso. Posso falar só uma coisinha? Claro. Tem um livro de Mozart, não vou me lembrar o título dele, faz um tempo que eu vi, que quando sempre falavam para ele que, nossa, mas você é um gênio, você tem essa genialidade, consegue compor muito fácil, você vê os sons ali, consegue fazer todos os arranjos. Ele diz, né, para um amigo dele, nossa, mas todo mundo me chama de genial e tudo mais, mas não vê as madrugadas que eu passei a claro estudando os grandes mestres da música. Sim. Quanto que isso determinou ali, reiteradamente, até eu conseguir ter essa facilidade de conseguir compor, assim, juntar os sons. E é claro, no caso dele, tem um outro fator que, assim, alguém poderia falar, mas com 5 anos ele já compunha, então ele já era um privilegiado, né? Aí entra o elemento básico da reencarnação, sem o qual, de fato, não existiria justiça divina, porque um foi aquinhoado, assim, com tal facilidade já na infância, de maneira tão precoce, ao passo que outros se dedicarem uma vida inteira não chegarão aos pés do que ele já compunha aos 5 anos de idade. Então, né, existe esse outro elementozinho aí fundamental, que a doutrina espírita traz. Como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, o gênio é o produto dos séculos. Então, o gênio da música é o produto de muito suor em várias encarnações a isso dedicadas, que agora se traduz nessa facilidade. Mas mesmo nessa condição, ele ainda seguia nesse empenho, nesse esforço para qualificar-se ainda mais, né? Certifiquemos de que as probabilidades da mensagem sem fio vibravam na Terra antes de Marconi. Então, olha que interessante. O potencial está aí, de todo invento, de toda a criação, assim como o potencial de toda a virtude. O material já nos foi dado. A questão é aquele que sabe conjugar e aproveitar, realizando, converter potencial em potência. A gravitação era realidade antes de Newton. O que ele fez? Ele juntou um esforço reflexivo enorme para deduzir de fatos os princípios que estavam por detrás desses fatos. Então, aquilo já estava lá em potencial, a lei, na verdade, já existia, já operava, mas precisava de alguém que pudesse traduzi-la, deduzi-la. E ele, pelo seu movimento de preparação, de análise e tudo mais, foi capaz de fazê-lo. Todos os ingredientes destinados ao progresso e à civilização, ao aperfeiçoamento e à proteção da vida física, jazem potencialmente nos reservatórios da natureza. Então, desde os primórdios da humanidade, a natureza já tinha tudo o que a gente usa hoje para fazer o que a gente faz hoje. A questão é que faltava-nos a ciência disso, e a ciência é um produto de muitos séculos de esforço continuado de tantos que nos ajudou a alcançar os métodos, os processos para fazer as coisas. Mesma coisa a virtude. A lei natural, a lei divina sempre esteve aí, as leis morais sempre presidiram a criação. A questão são os espíritos que, no esforço de compreensão da espiritualidade, da religiosidade na vida, foram decodificando isso para nós, ajudando-nos a entender como, então, produzir virtude, construir virtude. O homem, porém, apenas desfruta aquilo que ele próprio analisou e construiu. Assim também no terreno do espírito. Todos os recursos necessários à educação e à sublimação da individualidade, à criação intelectual e à revelação do plano extrasensorial estão contidos em possibilidades virtuais nas esferas do pensamento.
Ninguém espere milagres depois da morte ou mesmo antes da morte. Na terra ou além da terra, cada pessoa somente dispõe em si e fora de si da cultura e do merecimento que edificou. Então a gente volta à frase do Emmanuel citada. Ninguém possui uma serenidade que não construiu. Querer improvisar serenidade de sopetão, a toque de caixa, tem sido um dos nossos maiores equívocos ao longo dos séculos e uma das maiores causas de nossas quedas morais. Uma vida negligente, uma vida sem disciplina, uma vida sem método, uma vida sem organização, sem ordem, sem equilíbrio, que espera então magicamente se organizar quando a tempestade rebenta no horizonte. E aí não tem ou espera conseguir por um pedido a Deus. Uma intervenção mágica do alto. O conceito errado que a religiosidade passou por muito tempo é isso. Sim. Deus vai te dar. Ou Deus vai te proteger sem que você tenha. Você não precisa trabalhar por isso. Exatamente. Marina. Pessoal, eu de novo. Eu li esses dias um comentário do Emmanuel, no Vinha de Luz, em que perseveras. E ele comenta uma frase do Atos dos Apóstolos, né? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E aí, o último parágrafo, ele fala assim: antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. E aí isso veio muito assim, que essa perseverança é essa constância, em que direção que a gente está indo, né? E que hábito que a gente está criando, ou que hábito que a gente está reforçando no nosso dia a dia. E a questão dessa camada de tranquilidade, ela não vem, né, da volubilidade dos homens, do material, mas sim nessa imutabilidade do Cristo, que é permanente. Muito boa lembrança, querida. E esse versículo de Atos é um dos meus preferidos. Eu até fiz uma palestra uma vez sobre ele, porque nós temos aí 3 ou 4 ingredientes fundamentais, né? Se eu esqueci um, depois você me lembra, para a construção disso, né? Dessa serenidade que foi a garantia do êxito do trabalho dos apóstolos depois, porque eles enfrentariam imensas lutas, né? Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos, estudo. Doutrina dos apóstolos, estudo, compromisso com a verdade. No partir do pão, serviço. Né? Partir do pão, fraternidade, comunhão, amizade, que também é um elemento muito importante. Né? Então, construir boas amizades, amizades que nos sustentem. Granjear amigos, dizia Jesus, também é parte fundamental dessa camada de tranquilidade, porque às vezes o amigo vai ser aquele grande suporte no momento difícil. Na oração, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, né? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Faltou a comunhão, então pulei o anterior, comunhão. Então, aproveitando que a gente falava das orações, então oração acho que é básico, elementar, né? Contato com o alto, então buscar a inspiração do alto, recursos além de nós. E a comunhão. O que é a comunhão aqui? Comunhão. Mesmos princípios. A comunhão com Deus? A comunhão aqui pode ser com Deus, pode ser com o próximo, ali a comunhão entre eles, né? Comunhão e partir do pão acaba tendo uma conotação meio comum ali no contexto, né? Mas a gente pode pensar a comunhão no sentido de buscarmos nos afinizar com mentes que estão voltadas para esses propósitos, né? Então, comungar com mentes que estão também buscando esses propósitos sublimados, isso reforça em nós essa busca. O partir do pão mais no sentido de serviço mesmo, né? De oferta, então eu preciso partilhar o que eu estou angariando por meio do estudo da doutrina dos apóstolos e da comunhão, que estou recebendo, que eu estou colocando para dentro, eu preciso partir do pão. Então, esses os elementos básicos de que os apóstolos se utilizaram para construir tamanha resiliência, para construir a garantia de êxito daquela comunidade nascente tão cercada de desafios e de perseguições em toda parte. Doutrina dos apóstolos, compromisso com a verdade, com o estudo, comunhão, então, amizade,
né? Buscarmos os bons para aprendermos com os bons, buscarmos aqueles que nos sustentam, claro, no sentido de nos ampararmos mutuamente, mas também buscarmos os aflitos para partir o pão, os necessitados, para ofertar isso aos que ainda não descobriram essa fonte, e sempre conexão com o alto na forma da oração que nos reabastece para a vida. Eis aí elementos fundamentais para a manutenção desse nosso estado, né, de paz e de segurança. O que mais aqui sobre o versículo? Eu acho que os pontos principais que a gente gostaria de trabalhar eram esses mesmos, né? A ideia do calçar aqui como essa construção de uma camada protetiva ou de amortecimento do que nos aconteça lá fora, essa camada de serenidade, para que a gente consiga ofertar também, dando cumprimento aos nossos deveres perante o Evangelho, a gente consiga ofertar paz. Se eu não tenho serenidade para lidar com os choques da vida, eu nunca terei serenidade para ofertar a quem quer que seja. Se eu não aprendi a manter a serenidade em mim, eu não terei serenidade alguma para compartilhar. Então, primeira coisa, criar essa camada protetiva e entender que a construção, a criação dessa camada envolve um processo disciplinar, metódico no tempo, no espaço, que demanda de nós muita perseverança, disciplina, e que não dá para simplesmente querer improvisá-la com uma prece de última hora, na hora que a gente está vivendo a experiência difícil. A gente precisa ir construindo isso gradativamente. Porque então, quando a experiência difícil chegar, o choque já estará amortecido e a gente conseguirá lidar com ele de maneira muito mais refletida e estruturada do que se não tivéssemos essa camada. Beleza? E aí, então, só para entender melhor, essa conclusão na preparação do Evangelho da Paz, ou como que falou? No zelo. No zelo para depois... Então, isso tudo como sendo o necessário preparatório para que depois a gente seja o reflexo do Evangelho. Exato. Da fidelidade. Para que eu seja um arauto do Evangelho da Paz, é aquilo, né? Por que o bem-aventurados os pacíficos vem antes do bem-aventurados os pacificadores? Porque se eu não tenho paz em mim, eu não tenho paz nenhuma a dar. Então, se eu quero ser um arauto do Evangelho de Paz, eu preciso ter paz. E não a paz ilusória do mundo, de fugir das lutas, de pisar só em terreno macio, né? Como a mãezinha falou no início, não. A gente vai pisar em muita pedra, em muito espinho. Não podemos temer isso. A questão é passar por isso com a sola adequada, né? Com a proteção. Então, é nesse sentido, eu preciso me preparar para ser um arauto da paz. Se eu não tiver paz, eu não serei um arauto da boa nova. Se cada dificuldade me tira alegria, como é que eu vou anunciar a boa nova? Então, é nesse sentido. Então, ficamos por aqui no versículo de hoje. Na semana que vem, a gente avança já para o próximo versículo, que eu acho que já é o penúltimo, né? Do nosso trecho, exatamente. Já é o penúltimo do nosso trecho. Vamos falar sobre o escudo da fé. Agradecendo mais uma vez a presença e a colaboração de todos, também o pessoal de casa, a Marina hoje em especial, que trouxe valiosas contribuições para nós, a Luciana também, os demais, e que Jesus então siga nos inspirando sempre, que a gente possa digerir tudo isso ao longo da semana, maturar as reflexões, estarmos cada vez mais atentos quanto a essa nossa camada aí de serenidade tão importante no contato, nos pontos de contato com a vida e com as circunstâncias. Ficamos por aqui, até semana que vem, se Deus nos permitir.